101 anos, e fundada em 13 de agosto de 1937. Tem como missão promover e divulgar as ações das ciências farmacêuticas no Brasil, enaltecendo e unindo seus diversos atores e segmentos. Tem como visão de futuro tornar-se referência nacional nos termos relacionados às ciências farmacêuticas, adotando como valores a defesa da ciência, a transparência nas ações, a valorização da vida, do homem e do meio ambiente. Tradicionalmente, no programa desse tipo de solenidade, teremos uma conferência magna, homenagens a cientistas, autoridades, membros titulares e membros associados que colaboraram com a nossa missão, além, é claro, da posse da diretoria eleita para o mandato de 2025 e 2027. Ao final, todos os presentes serão convidados para o coquetel de consagramento. Convido para que componham a mesa diretora. Deputado estadual Marros Munhoz, proponente e presidente deste ato solene. Acadêmico Dante Alaro Júnior, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Professor emérito Robson Augusto dos Santos, da Universidade Federal de Minas Gerais, e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Professor doutor Gonçalo Vicina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Acadêmico Lauro Domingos Moreto, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Acadêmico Acácio Alves Souza Lima Filho, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Acadêmico Michel Kifuri Filho, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. És bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espera.
Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Eliana Martino Bufaino Abifisa, Hélio Salvio Neto, Hipofarma, Yara Taniguchi, presidente Unifar, Irã Gonçalves Júnior, representante EMS, Isabelle Cini, FC Farma, Joilson Martins, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Marcelo Polacco-Bisson, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Marilice Terezinha de Souza, diretora Unifar, Nicole Camargo, Ipera, Reinaldo Mastelaro, Sincamesp, Serafim Branco Net, Abrafarma, Sérgio Islan, Instituto Racine, Tarcísio José Palhano, representando o Conselho Federal de Farmácia, Wagner Miguel, Anfarmag, Viviane Ferreira, FC Farma. Registramos também a presença dos membros titulares da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil: Acácio Alves Souza Lima Filho, Adilson Kleber Ferreira, Ana Cláudia Camargo Miranda, Ana Marisa Chudzinski Tavassi, Anselmo Gomes de Oliveira, Dagoberto de Castro Brandão, Dante Alário Júnior, Daniela Cristine Marini, Dircia Camini, Dirceu Braz Aparecido Barbano, Eupídio Nereu Zanchetti, Henri Suzuki, Ingrid Dragão Taricano, Giancarlo De Lorenzi, José Antônio Batistuso, Lauro Domingos Moreto, Marcelo Polacco-Bison, Marco Antônio Stefano, Marco Machado Ferreira, Maria de Nazaré Costa Santos Alencar, Maria Inês Santoro, Michel Kifuri Nilce Cardoso Barbosa, Pedro Gonçalves de Oliveira, Rosana Miguel Messias Mastelaro, Silvio Storpir, Soraya Smiley e Tarcísio José Palhano. Agora, para a abertura dos trabalhos, eu passo a palavra ao proponente deste ato solene, deputado estadual Barros Munhoz. Bem, pessoal, boa noite a todas e a todos. É uma honra para mim participar desta reunião de mais um ano de aniversário dessa importantíssima Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Motivo de muito orgulho para todos nós, porque sem a indústria farmacêutica não existia o Brasil, porque a mortandade seria assustadora. E nós, graças a Deus, temos uma indústria farmacêutica extraordinária e temos uma academia, na verdade, como essa tão extraordinária. Com 101 anos, 101. Professor, 101 anos. Eu estou com 99, não estou estranhando, mas não podia deixar de dizer, bem simplesmente, que estou aqui nesse momento
porque rendo as minhas homenagens a essa academia. E não posso deixar de mencionar o nosso presidente Dante, não posso deixar de mencionar o Lauro Domingos, o Acácio Alves de Lima também está aqui, presidente emérito da academia. O Michel Kfouri. Michel Kfouri. Filho. Robson Augusto dos Santos, também, Vossa Excelência. Esse é o concurso, orgulho de todos nós. E agora, um dos melhores entrevistadores da nossa empresa, que é o doutor Gonzalo Vecina Neto. Que prazer revê-lo, comandante, que prazer revê-lo. Uma satisfação muito grande. Também aqui a primeira vice-presidente, Nilce Cardoso Barbosa, o segundo vice-presidente é o Walker Magalhães Lama, secretário-geral Henry João Suzuki. Peço desculpas se tiver omitido algum nome, mas estamos todos aqui em família. Eu queria, se o senhor me permite, presidente, fazer um comentário. Eu tenho uma ligação hoje com essa academia extraordinária, muito em função do doutor Ogari de Castro Pacheco. O doutor Ogari, hoje eu fiz uma gravação o homenageando pelo que aconteceu ontem no nosso Brasil. Pela televisão Globo, aqueles que puderam assistir, acompanhar, e também pelos jornais, inclusive o jornal Folha de São Paulo. Eu acompanhei a vida do doutor Pacheco. Quando eu cheguei em Itapira, porque eu estava morando aqui em São Paulo, quando fui requisitado pelo povo da minha terra para ser candidato a prefeito. Toda a minha família é de políticos. Eu adoro política. Faço política com amor. Para que você tenha uma ideia, do lado do meu pai, Caetano José Munhoz veio da Espanha em 1700 e tanto e se radicou no Paraná, em Paranaguá. Depois foi para Curitiba e foi vereador em Curitiba. Aí os filhos, os netos e os bisnetos também seguiram a veia política. E um fenômeno. 3 bisnetos do Caetano José Munhoz, ao mesmo tempo, simultaneamente, governaram o Paraná. Bento Munhoz da Rocha, o maior governador da história do Paraná. Ele fez o Paraná se agigantar. E depois legou um seu genro, ou concunhado, algo assim, que era também um apaixonado pela política. Mas um dos seus bisnetos era, aliás, o bisneto do Caetano José Munhoz era o Bento Munhoz da Rocha. E 2 bisnetos, um era do Tribunal de Justiça, presidente, e o outro era do Tribunal de Contas. Então, praticamente, o comando do Estado do Paraná cabia à família Munhoz. Depois disso, o meu avô foi para Santos, meu pai nasceu em Santos e foi para Itapira. Por isso que eu sou de 1001 utilidades, que sou de Itapira. E trabalhei na Bombril. Sou de 1001 utilidades. Brincadeira à parte, minha gente, esse foi o lado do meu pai. O lado da minha mãe, Prudente de Moraes, 3º presidente da República do Brasil. O senhor me desculpe, presidente, eu estou tomando uma liberdade de falar aqui como se estivesse falando para irmãos. E por que não? É verdade, obrigado, obrigado. Mas
Vejam, o meu pai foi para Itapira. E eu fui, então, solicitado pela política de Itapira a acompanhar a vida do meu pai. Ou fui instado a isso. Eu tinha 11 anos de idade, meu pai foi candidato pela segunda vez a prefeito de Itapira. Ele ganhou uma, perdeu em 49, perdeu uma em não sei que data, e depois ele ganhou essa de 55. Eu tinha 11 anos de idade, pegava o cara de som e saía por lá. Atenção, não percam hoje, no bairro de Eleutério, Caetano Munhoz para prefeito, Aquiles Gaudi para vice-prefeito. Eu tinha 11 anos de idade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entrei na política para fazer aquilo que a política deve ser. Não a sórdida profissão, sobretudo para fins escusos, como ela é. Infelizmente, de forma avassaladora, na maior parte do nosso país. Triste, 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 triste. Mas, na verdade, a política que eu aprendi a fazer é a boa política. Então, eu fui 3 vezes prefeito da minha cidade e estou no 7º mandato de deputado. E tive o ensejo de conviver com o doutor Pacheco. Não foi uma convivência fácil no início. Alguém aqui me disse hoje que ele é meio turrão, ele é meio teimoso, né? E é verdade. Até porque é mais uma forma positiva de encarar o doutor Pacheco. Mas ele é, acima de tudo, uma pessoa dedicada. Filho de pais pobres, estudou aqui com muito sacrifício. E na gloriosa academia da USP, né, professor? E foi um grande formando da USP. E foi embora para Itapira com o professor Juvino Fernandes, médico, né? E lá se radicou. E acabou comprando uma pequena empresa, né, de tratamento de pessoas doentes, mentalmente doentes, e daí comprou um aparelhozinho para fabricar coisas pequenas, bem pequenas. Então, comprou uma coisinha lá que faz palac-pac, 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 palac-pac. E, com isso, ele começou a construir o seu laboratório Cristália, que é hoje um orgulho do Brasil e uma satisfação imensa para todos nós. O Cristália, professor Lauro, para que o senhor tenha uma ideia, chegou a significar 70% da arrecadação do ICMS que o município tem. Vejam bem, 70% da arrecadação do ICMS da cidade, que o Cristália deixa lá. Seguido depois por grandes empresas, né? Inclusive uma usina, que foi muito famosa, quando o seu fundador ainda estava à sua frente, usina Virgulino de Oliveira. Parece que hoje está sendo dirigida aí pelo PCC. O PCC e o CV mandam no Brasil infinitamente mais do que nós podemos conceber que eles mandem. É uma tristeza muito grande, mas sou obrigado a desabafar. Então, o doutor Pacheco revolucionou a indústria farmacêutica. Não é verdade? Revolucionou a indústria farmacêutica. Grande líder. Grande líder. Grande líder. E o Cristália garantiu que ao menos 800 mil brasileiros não morressem na pandemia. Foi o laboratório Cristália que fez um esforço gigantesco e garantiu o abastecimento dos remédios necessários na época da Covid. Eu poderia falar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas sobre o doutor Pacheco, mas eu quero aqui me somar a vocês, certo?
E, em nome dele, e me permito também, na pessoa do Dr. Gonçalo, dizer da importância que tem a indústria farmacêutica, que tem essa academia que vocês tão bem comandam. Então, eu não quero me estender, eu quero passar o bastão para Vossa Excelência, que Vossa Excelência assume de verdade agora, professor, o comando dos trabalhos dessa agradabilíssima reunião. Me permita eu ter divagado, mas eu não quis fazer um discurso. Eu quis abrir meu coração com vocês e dizer, do fundo do meu coração, Deus lhes pague pelo que os senhores significam no nosso país. Não é fácil enfrentar a indústria farmacêutica do mundo, mas aqui a indústria farmacêutica brasileira não fica atrás. É orgulho de todos nós. Deus abençoe sempre vocês. Parabéns. Nós agradecemos o deputado Barros Munhoz e, nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o acadêmico Dante Alário Júnior, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao deputado Barros Munhoz. Foi graças a ele que nós conseguimos esse auditório, hoje muito bem instalados, para mais uma sessão de posse da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Muito obrigado, deputado. Eu queria também registrar e agradecer a presença das... Eu não vou nominar, já foi nominado aqui, não é? Então não repetir, mas a presença de autoridades, colegas, senhoras, senhores, que nos honram com as suas presenças. É sempre importante, quando se fala em academia, uma rápida visão, né, de como começou, como foram os primeiros anos que vêm da vinda do regente Dom João para o Brasil, que posteriormente tornou-se o rei, né, Dom João VI. Então, em 1808, quando Dom João declarou livre os portos do Brasil, criou também a Botica Real Militar, que hoje é o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, até hoje atuando, produzindo alguns medicamentos. Naquele período, as atividades farmacêuticas estiveram predominantemente no âmbito da medicina. Em decorrência do desenvolvimento da farmácia, criou-se, em 1913, é a mais antiga entidade farmacêutica, a União Farmacêutica de São Paulo. Voltando um pouco para trás, em 1816, foi criada também, isso sempre em decorrência do desenvolvimento da profissão farmacêutica, foi criada a Associação Brasileira de Farmacêuticos. E nesta associação surgiu o Conselho Científico da Associação. Por que essa menção? Porque esse Conselho Científico, em 24, né, tornou-se, posteriormente, na atual Academia de Ciências Farmacêuticas, que naquela ocasião chamava-se Academia Nacional de Farmácia.
e começou a operar, apesar de ser instituída em 24, ela começou efetivamente a trabalhar em 37. E ela congregava não apenas farmacêuticos, mas cientistas de várias outras profissões, sempre ligadas à saúde. Em 21 de abril de 2017, foi aprovado o atual Estatuto da Academia e adotou-se a denominação de Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, mas que também usa o nome histórico de Academia Nacional de Farmácia. Entre 1916 e 24, o mundo conviveu com uma devastadora pandemia, que foi a da gripe espanhola. Após esse período, os farmacêuticos decidem formar o já citado Conselho Científico, em 1928, da Associação Brasileira de Farmacêuticos, onde os conhecimentos científicos advindo de fármacos, medicamentos e formulação farmacêuticas foram colocados à disposição da população brasileira com o intuito de minorar o seu brutal sofrimento. São muitas as doenças que, ao longo desses mais de 80 anos, foram minimizadas e até mesmo algumas delas eliminadas. Por exemplo, paralisia infantil, varíola, malária, cólera, dengue atual, lepra antiga, mas ainda não solucionado, controlado, mas não solucionado, tuberculose, diabetes, enfim, várias formas de câncer. Hoje, estas antigas e estas novas doenças continuam a desafiar nossa tenacidade, dedicação, conhecimento e capacidade inovativa. E o balanço é razoavelmente positivo para nós. Não é 100%, não. Ainda tem muita coisa a ser vencida, mas já começa a ter um balanço razoavelmente positivo. Antes de nós falarmos sobre algumas das atividades desenvolvidas pela academia, eu gostaria de fazer uma citação, que é uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma forma de reconhecimento por aquilo que eles fizeram pela academia nos anos que estiveram conosco. Vou citá-los nominalmente. Caio Romero Cavalcante, João Paulo Silva Vieira, Terezinha de Jesus Almeida Silva Rego, Antônio Fernando Ribeiro Moreira, Radif Domingos, William Pérez, Maria del Carmen Casapé. A eles, nosso reconhecimento, nossas homenagens, não estão mais conosco, mas não poderíamos deixar de citá-los. Falemos agora de forma bastante rápida de algumas coisas, um pouco do trabalho que foi desenvolvido nesses 2 anos, mas que ele é muito daquilo, é uma continuidade dos trabalhos dos que me antecederam, né? Porque quando as pessoas falam, elas têm o costume de falar como a partir dela aconteceram as coisas, e não é verdade, começou muito antes. Então, esse trabalho já vem de muitos outros presidentes que me antecederam, e eu somente dei continuidade. Mas nós fizemos inúmeras sessões de incorporações de acadêmicos titulares, foram 6, acadêmicos correspondentes estrangeiros, 11, acadêmicos honorários, 5, acadêmicos associados, 4, acadêmicos eméritos, 2, programas educacionais, que é uma das
pérolas que tem dentro da academia. Essas palestras são muito bem feitas por pessoas muito competentes, e foram 82 eventos nesses 2 anos, né? Participação em eventos internacionais, por exemplo, da FIP. FIP é International Pharmaceutical Federation, onde discutiu-se, se propôs e se executou uma série de ajudas humanitárias no caso do Rio Grande do Sul. A academia estava lá presente. A USP Convention Meeting, Latin America Section, também a academia lá. A Convenção da Farmacopeia Americana, também presentes. Simpósios ibero-americanos de ciências farmacêuticas, que foram 2, 2004, 2005. Evento para as comunidades ou participação em eventos de instituições parceiras. Realizou o 5º Simpósio Fronteiras das Ciências Farmacêuticas. O 2º Prêmio Pio Correia, que também é uma preciosidade dentro da academia, onde se convoca os acadêmicos do Brasil a oferecerem seus trabalhos científicos, e eles são analisados por uma comissão da academia e são selecionados alguns e são premiados esses alguns. O que a academia propõe e pretende fazer, quem comanda isso é o Wilton dos Santos, que não pôde vir. Ele me escreveu que ele estava adoentado. É transformar isso que é trabalho científico. Nós queremos ver se a gente cristaliza isso em produtos, ou seja, que o produto chegue à população, né? Senão fica só o conhecimento, né, dentro da academia e ele não é transformado em produto. É fundamental que você tenha isso transformado em produto, principalmente quando você fala da nossa biodiversidade, né? Fizemos a solenidade comemorativa dos 100 anos da academia, o ano passado. Fizemos uma exposição belíssima, do acervo belíssimo que a academia tem, e que quem é o guarda dele é o nosso colega Cássio, e o senhor tem que vê-lo. É maravilhoso esse acervo, com livros raríssimos, né? Objetos também muito interessantes do século passado, do que era um pouco a farmácia, né? Que era um pouco industrial naquela época. Enfim, essas são alguns rápidos trabalhos que foram executados pela academia. Há poucos dias, eu li a notícia sobre a eleição de Milton Ratum para a Academia Brasileira de Letras. Eu só li. A notícia saiu nos jornais, né? Uns dias depois, nosso amigo Michel me passa um artigo que saiu no jornal sobre Michel, sobre sobre Milton Ratum. Eu li esse artigo e entendi que muito daquilo que nós, não sou eu, somos nós, é um grupo de pessoas que está na academia, pensa muito parecido sobre a academia. Então, eu quero ler para vocês uns pequenos trechos colocados nesse artigo. Então, o primeiro deles é: a academia, o Milton Ratum falando, né? A academia me interessa como uma instituição de memória
de proteção à literatura brasileira e de abertura ao público. Em seguida, ele fala, como dizia Manuel Bandeira, a memória só faz sentido quando vibra no tempo presente. No nosso caso, eu disse a vocês, nós temos um belíssimo acervo, e o que nós queremos fazer desse acervo é que ele não fique lá para 3 ou 4 pessoas visitarem, mas que a gente consiga abrir e levar para fora e receber pessoas também para conhecerem um pouco da história da farmácia no Brasil. E, com isso, aquilo que o Milton Ratum falou tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos da academia, que ela não deve ser fechada, ela deve ser aberta. O Milton Ratum fala também que discussões sobre o que acontece hoje no Brasil cabem muito bem na pauta da academia. E continua. E a academia tem um corpo de intelectuais capazes de responder com um discurso elevado, digno e contundente. Eu penso que não precisa explicar muito, né? Essas palavras são extremamente claras para nós. E é isso que nós queremos também fazer da academia. Que ela tenha essa abrangência, que ela tenha a contundência quando necessário. O que nós não gostaríamos, é a única coisa que eu acrescentaria à fala do Milton, é que a academia não pode fazer política partidária. Ela tem sempre que ser de âmbito mais geral e mais abrangente. Para que este posicionamento da academia aconteça mais enfaticamente, é fundamental que ela seja sempre mais representativa e democrática. Esta é uma pauta que até o fim do meu mandato eu vou bater muito firme para que aumente a representatividade dentro da academia. Quem me conhece sabe, eu já conversei sobre várias pessoas sobre isso. Agora eu vou transformar isso em atos. Enfim, que a academia seja mais representativa e democrata e que suas discussões, eventos, palestras venham a público e estabeleçam relações estreitas e profundas com a sociedade. Lembro ainda que a academia deve ser um território de amplo debate sobre os temas a ela inerentes e onde se permite a experimentação. A palavra academia, que vem desde Platão, dos clássicos gregos, marca o local onde é reservado ao espírito a reflexão e a discussão dos temas que preocupam a sociedade. Era e é um espaço destinado ao discurso, seja de defesa, seja de ataque, de crítica ou de explicação. É o local onde as diferentes visões têm igual peso e onde qualquer ponto do círculo é o centro. O que eu quero dizer com isso é que você tem um círculo que não tem um único ponto central. Ele tem inúmeros pontos centrais. Ou seja, não há centro, mas múltiplos centros. Assim, não é proposta nossa privilegiar um único nome
ou um livro, ou uma opinião, pois esta seria a forma menos acadêmica de se posicionar. É como eu e meus colegas de diretoria entendem que deve ser esta academia. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Neste momento, convido o professor emérito Robson Augusto dos Santos para proferir a conferência magna do veneno da jararaca terapêutico, o protagonismo da ciência cardiovascular brasileira. Robson Augusto dos Santos é graduado em medicina, tendo realizado brilhante carreira no ensino e pesquisas. É professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiofarmacêutica, coordenador do Laboratório de Hipertensão da Universidade Federal de Minas Gerais. É membro titular da Academia de Ciências do Brasil, tem mais de 450 trabalhos de pesquisas publicados e já orientou mais de 100 alunos de pós-graduação na área de pesquisa cardiovascular, dentre outras atividades desenvolvidas. Como pesquisador, é um dos poucos remanescentes das equipes dos famosos cientistas Maurício Rocha e Silva e Sérgio Ferreira. Professor Robson Augusto dos Santos, por favor, dirija-se a este púlpito para proferir a sua conferência. Boa noite a todos. Agradeço a introdução generosa. Agradeço o convite da academia, que muito me honrou, para proferir essa palestra aqui. Eu vou procurar ser breve na minha apresentação, e a minha apresentação é mais uma homenagem a grandes cientistas que o Brasil teve e ainda tem, né, nessa área cardiovascular, que foram responsáveis por, eu diria, alterar a sobrevida de pacientes com cardiomiopatia, com hipertensão. Então, tudo começou do veneno da jararaca. Eu ia até pôr jararaca no título. E eu vou procurar passar rapidamente, dar uma pincelada sobre isso, que, obviamente, o tempo de 30 minutos não seria suficiente para falar em profundidade sobre isso, e também respeitando a diversidade da plateia, não é? Mas eu vou pincelar alguns aspectos dessa história e colocar também um pouco da onde eu me insiro nela, não é? Eu fui um discípulo de algum desses professores, que eu vou mencionar aqui, então, numa parte mais final, eu vou me inserir, vou apresentar onde eu me insiro nessa história. Como eu procurei, antes de iniciar, eu queria falar duas palavras, um glossário, entre aspas, do que eu vou falar, para quem não é da área. Uma é peptídeo. O que é peptídeo? Peptídeo é um pedaço de proteína, fragmento de proteína, que eu vou falar várias vezes, peptídeo. E esses pedaços de proteína, nós temos vários circulando no organismo, produzidos nos tecidos, e eles são capazes de exercer uma série de funções extremamente importantes. E o outro é receptor. O receptor é uma proteína que fica na membrana das células, o qual se liga a esses peptídeos, esses pedaços de proteína, e transduz para a célula, transmite para a célula sinais que alteram a função celular num determinado sentido, ou produzindo dilatação de um vaso, ou aumentando a contração do coração. Então, essas proteínas que ficam na membrana, os receptores, também eu vou mencionar aqui em alguns pontos da minha palestra. Como vocês podem ver, eu fiz aqui uma timeline dos temas renina, angiotensina e da bradicinina. Foi a forma que eu achei mais próxima do que seria ideal para poder passar para vocês. Em amarelo estão os pontos mais críticos nos quais os pesquisadores brasileiros se inserem nessa história, não é? E, ao longo da minha apresentação, eu vou falar um pouco de cada
uma dessas descobertas que são mostradas aqui na tela. Eu vou resumir aqui, começar pela bradicinina, já direto, mas vocês veem que, em 1898, essa história começou com relação aos peptídeos do sistema renina-angiotensina e calicreína-cininas, né? O sistema renina-angiotensina é o principal sistema de controle da pressão arterial. Ele está importantemente envolvido na hipertensão arterial, em cardiopatias, doença renal, aterosclerose. Então, é um sistema crítico que, quando tem um desbalanço, passa a ter um efeito extremamente maléfico no organismo, tá? Toda essa história revolução do ponto de vista terapêutico relacionado a esse sistema começou com a descoberta da bradicinina. Margarete, essa descoberta foi feita pelos professores Rocha Silva, Beraldo e Rosenfeld, e ali está mostrada a primeira página do artigo que eles publicaram em 1949 no American Journal of Physiology. Essa descoberta foi feita no Instituto Biológico, que está aqui perto. Eu até teria uma sugestão de se estudar, de transformar o Instituto Biológico num museu de ciência e tecnologia no país, da área biológica. Eu acho que poderia ser uma ideia que nós poderíamos discutir. Aqui começou uma história que mudou a vida de muitas pessoas na humanidade, né? E ela é muito esquecida. O que esses três pesquisadores fizeram, na época, eles incubavam o plasma, o soro de cão, no qual eles tinham injetado o veneno da jararaca, e testavam na musculatura lisa, no intestino de cobaia. O veneno em si não produzia efeito, mas o plasma, o soro, que era retirado dos animais que recebiam a injeção do veneno, contraía a musculatura intestinal. É uma história longa, né? No final, acabou com a descoberta, então, da bradicinina, que inaugurou toda uma fase dos estudos dos peptídeos no organismo humano, né? É um marco da ciência brasileira, né, e da ciência mundial, para a qual nós contribuímos de uma forma extremamente importante. O próximo, por favor, Margarete. Eu vou passar meio rápido, né, porque a gente não tem tempo. A próxima descoberta importante foi a descoberta do BPF. O que era o BPF? Também veio do veneno da jararaca. O veneno da jararaca está no meio dessas histórias todas, não é? O professor Sérgio Ferreira, próximo, Ribeirão Preto, o saudoso professor Sérgio, realmente brilhante, não é? Descobriu que no veneno da jararaca existiam substâncias, peptídeos, que eram capazes de aumentar o efeito da bradicinina. Na época, ele ligou isso à bradicinina. E, anos mais tarde, foi mostrado por cientistas de fora que esse veneno era capaz de inibir a formação do principal peptídeo do sistema renina-angiotensina, que é a angiotensina 2, que produz contração dos vasos, uma série de efeitos benéficos e maléficos. Que fique isso bem claro, porque existem algumas estratégias terapêuticas atuais que tentam eliminar completamente esse sistema e que já está provado, está se provando cada vez mais que isso é maléfico, né? Nefroesclerose pode vir como complicação. Então, na época, o Sérgio pensou na bradicinina, mas depois, com o progredir dos estudos, o próximo, por favor, Margarete, eles mostraram, já em 71, o primeiro achado dele foi em 65, em 71, o Sérgio, junto com o professor Krieger e o professor Green, um americano que se radicou no Brasil, né, pegou a cidadania brasileira e ajudou muito essa história dos BPPs, dos fatores potenciadores de bradicinina. Eles publicaram, então, esse trabalho na Lancet, uma revista
clássica, né, da literatura, uma das revistas mais importantes da literatura, mostrando que a administração de um dos peptídeos do veneno da jararaca era capaz de reduzir a pressão do animal hipertenso, mostrado no canto esquerdo, para quem está do meu lado, ou direito aí. Aquela queda de pressão quando o peptídeo era infundido num rato hipertenso. Então, eles propuseram isso como um screening test para se determinar a presença, do envolvimento do sistema renina-angiotensina na hipertensão arterial. Desses estudos, veio em 1980 o captopril, né, graças aos estudos de Cushman, Chung e Cushman nos Estados Unidos, da SQIB. Foi eu não diria uma briga, né, mas foi uma competição saudável que teve lá. Nós perdemos a briga porque, na época, eu acho que não tínhamos condição de chegar aonde chegou o pessoal dos Estados Unidos. Não é? E, mesmo assim, lá o projeto quase foi jogado no lixo. Não é? Os pesquisadores americanos resolveram investir, apostar nessa estratégia de inibir a chamada enzima conversora de angiotensina, que acaba formando o peptídeo, o pedaço de proteína que contrai os vasos. Eles resolveram investir e acabaram sintetizando o captopril, que rendeu muito dinheiro para a SQIB, né? Até hoje ainda, pouquinho ainda vai, né? E mudou a perspectiva dos pacientes com cardiopatia, hipertensão. Então, está aqui, nesse trabalho aqui, o professor Krieger, que colaborou na parte fisiológica. O professor Krieger é um marco na ciência brasileira também, na área cardiovascular. O professor Green aqui, já no final da vida, né? E o Sérgio. Então, esse trio aí, eu convivi com esse trio em Ribeirão Preto por muitos anos. Cada um tinha uma característica, né? O Sérgio brilhante, caótico, o professor Krieger organizado, o político, né? Administrava o trio, e o Green muito sistemático e com a disciplina que ele trouxe lá dos Estados Unidos. Eu lembro quando ele se radicou aqui, o professor Green, né, que foi meu co-orientador, e eu fui aos Estados Unidos, trabalhei na Cleveland Clinic por 3 anos. Logo que eu cheguei lá, com alguns meses da minha estadia lá, no inverno, o Green me ligou e falou: "Você já descobriu por que eu vim para o Brasil?" E ele sempre ia me visitar lá, e foi importante na descoberta da angiotensina 1A7, que eu vou mencionar depois. Ele que foi o responsável pela síntese, o isolamento dos BPPs do veneno da jararaca. Então, eu queria reforçar esse aspecto, que, de um experimento simples realizado no Instituto Biológico, né, teve um racional muito grande para se chegar nos inibidores da enzima conversora. Não foi se colocar uma série de compostos, 100.000 compostos numa máquina, e testar e sair com algum composto, por acaso, que faça alguma coisa, que fizesse alguma coisa. Teve um racional muito grande que culminou com o desenvolvimento do captopril, que eu pus ali discretamente, captopril, talvez o ato falho meu, né? Que tem uma certa diferença aí, que nós é que deveríamos ter colocado no mercado esse composto, ou alguma coisa semelhante. Tá, então, em 1988, eu me inseri nessa história. Eu estudei com o professor Krieger, convivi muito com o Sérgio. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Sérgio Ferreira, que vale a pena a gente mencionar aqui. Eu perguntei ao Sérgio: "Mas por que você largou de lado o BPF, os inibidores?" Aí ele me contou, ele falou: "Olha, a ciência é uma garrafa de leite. Eu tenho um cientista que come a nata, de cima, a natinha, tem o outro que come a nata e bebe o leite, e tem o outro que come a nata, bebe o leite e quer comer a garrafa." Eu parei no leite, né? Então, ele mudou de
foi para a prostaglandina, para outro, e eu acho que ele foi um ato errado dele, né? Se ele tivesse continuado, ele teria contribuído muito ainda para essa área cardiovascular. Em todo caso, em 88, eu me inseri nisso, eu estava na Cleveland Clinic. Esse é o grupo que foi responsável pela descoberta da angiotensina 1 a 7, que é uma outra angiotensina, é o lado bom do sistema, a renina-angiotensina. E aqui está mostrado o professor Carlos Ferrari, eu, todo entusiasmado na época, mas já com cabelo branco, vocês podem ver. Né? E esse grupo aqui é que fez uma observação fundamental na época, que nós publicamos na revista Hypertension, mas a observação fundamental, Margarida, foi essa aqui. Eu já falei a vocês que a angiotensina 2, que é um pedaço de proteína, é um octapeptídeo, vocês sabem que a proteína é constituída por aminoácidos que são tijolinhos, né? Então, quando eu falo 1 a 8 ou 1 a 7, são 7 tijolos ou 8 tijolos lá. Então, a angiotensina 2, quando adicionada num banho que tenha coronária de cão, ela contrai a coronária de cão, produz contração. Por outro lado, a angiotensina 1 a 7, que nós descobrimos na época, ela relaxa a coronária de cão. Então, essa observação ela foi fundamental para mudar o conceito, na época, de que esse peptídeo era um peptídeo inativo do sistema, era uma rota de inativação do sistema, a angiotensina 1 a 7. Dá para voltar para trás? Então, esses achados nossos iniciais foram publicados, como eu disse, no Hypertension, com a professora Brosnahan, Ferrari e demais. Próximo. Pode pular mais um? Isso. Hoje a gente sabe que esse peptídeo, ao contrário da angiotensina 2, produz uma série de efeitos benéficos. Eu vou citar alguns aqui: liberação de óxido nítrico, aumenta a função dos vasos, a função endotelial dos vasos, inibe as ações da angiotensina 2 no aparelho cardiovascular, tem um efeito antiproliferativo, inclusive antitumoral em alguns modelos de tumor. Então, tem efeitos muito diversos no organismo, o que prejudicou, até certo ponto, o desenvolvimento farmacêutico de um produto baseado nela, mas a angiotensina 2 é exatamente a imagem especulada da angiotensina 1 a 7. Faz exatamente o contrário. Então, esse é o lado bom. A gente tem o yin e yang, né? Sempre aparece isso em vários sistemas, e nos casos do sistema renina-angiotensina é a mesma coisa. Próximo. Em 2003, eu tive a felicidade de descobrir que uma das proteínas, que seria o receptor para a angiotensina 1 a 7, que é o receptor MAS. Próximo. Então, aqui é um experimento inicial que foi publicado no Proceedings da National Academy of Science, em 2003. E daí para frente, vários e vários estudos, vários grupos se reuniram. Eu lembro um comentário um pouco, eu acho que até que é um pouco com inveja, que eu tive na Sociedade Brasileira de Hipertensão, de um colega nosso. Falou, só o grupo de vocês que se interessa por esse peptídeo e tal. Então, eu falei, pois é, tem alguns outros que estão entrando. Hoje existem vários e vários grupos no mundo envolvidos com o estudo da angiotensina 1 a 7. E aqui eu queria fazer um parênteses, qual que é a lógica disso? Ao invés de você bloquear a formação de uma coisa ruim, você estimula a ação, administra uma coisa boa. Então, você não precisa bloquear com enzima ou bloquear receptor da angiotensina 2. Essa é a lógica de se explorar a angiotensina 1 a 7. Né? Administrar alguma coisa que pode ter efeitos benéficos. Hoje, por exemplo, é claríssimo que esse peptídeo ele é extremamente potente para resolver a inflamação. Qualquer processo inflamatório, a maioria dos que já foram estudados, o professor Mauro Teixeira, que é colega de vocês,
tem se dedicado muito a isso. Quando a angiotensina 1A7 é administrada, ela resolve a hipertensão, ou a inflamação, o processo inflamatório, não é? Ela não deixa que a inflamação persista. Próximo. Então, com base nesses estudos, a gente enxerga hoje o sistema renina-angiotensina como sendo composto de 2 braços. Um, que é o representado pela angiotensina 2, atuando no receptor AT1, que é a proteína principal que faz a tradução do sinal da angiotensina 2 para as células, que produz vasoconstrição, proliferação celular, fibrose, inflamação, trombose, e o lado bom, que é o seria o da angiotensina 1A7, que produz efeitos exatamente contrários, não é? Esses 2 braços do sistema são interligados especialmente por uma enzima, a ECA2, que nós vamos ver nos slides subsequentes, vocês já devem ter ouvido falar nisso. É a enzima que é o receptor por SARS-CoV-2, que é o agente que causou a Covid. Então, isso deu, há 2 anos atrás, um boom de publicações sobre a angiotensina 1A7, porque a hipótese que tinha na literatura, e ainda tem, é que quando o vírus se liga nessa enzima que transforma um peptídeo no outro, ele sequestra essa enzima, tira ela do jogo, e com isso ocorre um acúmulo tecidual, se é a torcida, um acúmulo tecidual da angiotensina 2 e uma redução da angiotensina 1A7. E isso poderia levar aos efeitos deletérios que a gente observa na Covid-19. Até hoje, existe uma empresa francesa, a Biofits, e nós também já fizemos um estudo em Covid com a angiotensina 1A7, eles têm um composto que ativa o receptor da 1A7, mostrando a redução do tempo de internação e redução da mortalidade na Covid com tratamento quando se estimula o receptor da 1A7. Próximo. Por último, a lamandina, ainda não é a última, ainda tem mais um para eu falar, mas a lamandina tem uma história interessante, eu vou tentar passar um vídeo, que é da professora Alamanda. Ele falou assim, ó, você vai virar uma lamandinha. Eu falei, oh, Robson, uma lamandinha, Vicente. Ainda brinquei assim, né? Ela é diretora da Faculdade de Medicina. Nossa, muita alegria, muito orgulho, assim, muito agradecimento, sabe? Há alguns anos atrás, eu conheci o professor Robson, que é professor emérito dessa universidade, pesquisador lá do ICB. E ele trouxe a esposa dele para um trabalho de parto. Eu fiz o pré-natal todo dela e internamos para o trabalho de parto. Ela entrou em trabalho de parto numa noite e nós ficamos a noite inteira em trabalho de parto. Eu, a esposa dele e o professor Robson. Durante essa noite, foi uma noite muito longa, né? Ele recebeu um telefonema de um aluno de pós-graduação dizendo que tinha identificado um peptídeo, que esse peptídeo seria muito importante para as pesquisas do professor Robson. Anos depois, eu me deparo com essa homenagem maravilhosa e que o professor Robson identificou nesse peptídeo e nomeou com o nome de alamandine. Fico muito grata a ele e mostra assim, que como que o cuidado com a Deise, a esposa dele, o cuidado no trabalho de parto e também o fato de ter resultado o filho dele e que hoje é um rapazinho, como que esse cuidado em saúde foi importante, tão importante que se transformou na nomeação de um peptídeo, que é um resultado científico da maior importância. Então eu fico muito grata e com isso me reforça muito a importância de profissionais de saúde terem competência ética e o cuidado em saúde, o cuidado ao paciente como um pilar mesmo do exercício da medicina. Então, eu fico muito grata e acho que essa lamandina ainda vai dar muitos
bons resultados, que muito provavelmente é o peptídeo do bem, que vai servir para o controle da hipertensão arterial. É isso. Pois é, eu passei isso aí para ilustrar. Eu dei o nome desse peptídeo de alamandina em homenagem à doutora Alamanda, né? Ela é diretora da Faculdade de Medicina, pela dedicação. Hoje é praticamente impossível você ter um médico que acompanhe uma mulher a noite toda em trabalho de parto. As enfermeiras riam dela, falavam, só essa médica maluca mesmo para ficar aqui com a paciente. E coincidiu que a lamandina é um peptídeo que, derivado da angiotensina 1A7, que tem uma troca de um tijolinho por outro. Troca um tijolinho chamado ácido aspartico por um que é alanina. Então, combinou a alanina com a lamanda, e, nesse dia, o nascimento do meu filho, Pedro, no dia, a notícia do meu aluno, que ele me ligou e falou, você não acertou na mosca, você acertou no olho da mosca, né? Porque eu tinha feito uma hipótese que tinha um receptor, e nós descobrimos o receptor, publicamos, e esse peptídeo ele tem ações muito semelhantes à angiotensina 1A7, mas também tem ações diversas, como, por exemplo, saiu recentemente um papel de melhorar os sintomas da Alzheimer em camundongos que são um modelo para Alzheimer, né? Só pus aí só para ilustrar. Por último, próximo. Então, aqui está resumindo a visão que a gente tinha até 2 anos atrás sobre o sistema. A angiotensina 2, o bad guy, né, atuando especialmente no receptor AT1, e 3 receptores que se antagonizam o efeito da estimulação do AT1, o receptor AT2, MAS e MRGD. Eu queria dizer que o MAS, sempre me perguntavam, o MAS vem de Massey, que foi um paciente que doou um tumor dele que resultou no isolamento do receptor. Então, esse MAS aí é uma homenagem ao paciente. Isso foi feito em 86. Então, a gente tinha essa ideia e, próximo, eu vou contar rapidamente, antes de finalizar, a última descoberta nossa nesse campo, que é a da lamandina 1A5. Próximo. Então, aqui está ilustrado aqui o sistema. Cada nome aí é um bloquinho de aminoácidos, né? 7, 5, que seja. Nós fizemos a hipótese que a lamandina podia ser convertida para um peptídeo alamandina 1A5 pela quebra pela enzima conversora de angiotensina. E eu resolvi fazer isso, depois da pandemia, mais para completar o desenho da cascata, né? Falei, vamos completar esse desenho dessa cascata aqui, que está incompleta a via. Vamos ver se esse peptídeo é formado. Próximo. Então, a hipótese nossa foi que a enzima conversora quebrava os tijolinhos lá da lamandina, os últimos 2, e formava a lamandina 1A5. Não é? E nós, então, fizemos uma série de metodológico, de ensaio metodológico próximo. Nós verificamos que o peptídeo é circulante, circula no homem e em roedores, e circula também em animais hipertensos, SHR. Próximo. Ele tem várias ações, que eu vou numerar no final, pode. E uma área que nós procuramos estudar é o córtex insular. Por que nós decidimos estudar o córtex insular? Porque nessa região a lamandina produz estimulação da atividade simpática, aumenta a pressão, frequência cardíaca, enquanto a 1A7, que é o precursor dela, é um dos precursores, não tem efeito nenhum. Mais ainda, o córtex insular está envolvido com autismo, com controle de apetite, é uma área cortical extremamente importante e que tem sido alvo de vários estudos recentes. Então, nós fomos estudar
a lamandina 1A5 nessa região, o que nós observamos é que uma dose muito alta em relação à lamandina, aumenta a pressão, e só isso. Não altera nem a atividade simpática, nem a frequência cardíaca. Próximo. Para nossa surpresa, quando nós administramos esse peptídeo no rato hipertenso espontâneo, nós observamos uma queda aqui, que está representada nessa parte de baixo, de cerca de 30 milímetros de mercúrio, com 6 horas após a administração intravenosa do peptídeo. Isso nos impressionou, mas a dose era um pouco alta, então nós fizemos um outro estudo próximo, que é o que eu queria deixar de recado aqui. Nós fizemos, então, a infusão crônica, a administração crônica endovenosa desse peptídeo, desse pedaço de proteína, por 14 dias e fizemos a avaliação periódica da pressão arterial. Próximo. O que nós observamos é que a pressão de um rato hipertenso, a pressão sistólica, que é a pressão mais alta, né, no ciclo cardíaco, a pressão sistólica passou de 200 para próximo de 130 ou 120, né, com 14 dias. Foi caindo progressivamente. A diastólica também, a pressão mínima, caiu de 150, 160 para 100, praticamente se normalizou. E no próximo está mostrado o delta, né? Nós tivemos animais que a pressão caiu 100 milímetros de Hg com 14 dias de infusão desse peptídeo. Curiosamente, nas fêmeas ele foi mais inativo, essencialmente inativo, mas nós verificamos depois que o aumento da dose produz aumento do efeito dele, mesmo em fêmeas, né? Nós utilizamos compostos fluorescentes para verificar em que receptores esse peptídeo podia se ligar. E, como está mostrado aqui, a fluorescência verde, essa cor verde esverdeada, mostra que ele se liga tanto às células que têm o receptor MAS, como a T2, como o MRGD, que é o receptor da lamandina. E ali do lado está mostrada a ligação em cardiomiócitos. Próximo. Nessas mesmas células transfectadas com os receptores, o alamandino A5 produz liberação de NO, de óxido nítrico, aqui também a fluorescência verde que é produzida quando o óxido nítrico, que é um gás vasodilatador, vocês conhecem aí pelo Viagra, né? Que protege o mediador que vem depois dele, a inativação. Então, esse peptídeo também estimulou a produção de óxido nítrico nos 3 tipos de célula. Próximo. Com isso, a gente concluiu que a lamandina A5 ela é capaz de estimular os 3 tipos de receptor. Ou seja, ela é um triple agonist, ela é capaz de estimular os 3 receptores protetores do sistema renina-angiotensina. Então, esse é um alvo que a gente está investindo agora, né? A nossa última foi uma surpresa para nós, porque nós achamos que simplesmente iríamos completar a cascata, mas nós pudemos descobrir aí alguma coisa muito provocante aí que a gente está estudando, quer dizer, dependendo do tecido, ela estimula ou a T2, ou o MRGD, ou o MAS. Então, é um mistério que a gente está perseguindo, mas, do ponto de vista de fisiologia, de farmacologia cardiovascular, nós descobrimos um peptídeo extremamente potente para reduzir pressão arterial. Por enquanto, os dados são em ratos, mas nós estamos planejando passar para a fase clínica, né? Fazer como é endógeno, a gente tem uma certa esperança que a Anvisa deixe progredir, limitando a toxicologia, não é? E fazer a segurança e depois fazer um estudo, pelo menos, de fase 2 com a lamandina A5 em pacientes hipertensos. Próximo. Então, isso aqui é só a mensagem, só para acabar, né, que nós identificamos um novo componente ativo do sistema renina-angiotensina, que tem ações variadas. Próximo.
E o que é mais interessante é que ela parece ser um agonista dos 3 receptores protetores do sistema renina-angiotensina. Isso nós estamos confirmando. E, para finalizar, eu sou só a ponta desse grupo. Eu sou um humilde discípulo aí dessa elite peptídica, né, que descobriu aí vários caminhos para tratar doença cardiovascular, doenças renais, especialmente o professor Rossi Silva, Sérgio Ferreira, né, auxiliados em grande parte aí pelo professor Green e também pelo professor Krieger, com a parte mais fisiológica de testes fisiológicos. E eu espero que eu tenha, pelo menos nessa minha pincelada, eu não pude me estender muito, ter ilustrado para vocês a importância da pesquisa cardiovascular no Brasil dentro do cenário de tratamento de doenças cardiovasculares, com os potenciais ainda que a gente tem para explorar. Muito obrigado a todos. Parabéns pela brilhante conferência, professor. Anualmente, a diretoria da Academia homenageia personalidades com a medalha Mérito Ciências Farmacêuticas, que neste ano passa a ter Rodolfo Albino Dias da Silva como patrono. Esta medalha é conferida a autoridades, professores, diretores de instituições de ensino e de associações, membros titulares, honorários, correspondentes, e aos associados mantenedores de nossa instituição, que colaboram e somam esforços para o desenvolvimento das ciências farmacêuticas no Brasil. Este ano, a Academia oferecerá também a esses homenageados a medalha comemorativa de seus 100 anos de criação. Convidamos os presidentes eméritos, Acácio Alves Souza Lima Filho e Lauro Domingos Moreto, e o presidente Dante Alário Júnior a se posicionarem à frente da mesa para a outorga da medalha Rodolfo Albino Dias da Silva e medalha comemorativa dos 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Muito bem. Agora eu gostaria de convidar o deputado estadual Barros Munhoz para receber a honraria. Mais uma salva de palmas. Agora eu gostaria de convidar o professor emérito Robson Augusto dos Santos para se posicionar à frente da mesa e receber a honraria. Combinado.
Mais uma salva de palmas. Agora eu convido o professor doutor Gonçalo Vicina Neto para se posicionar à frente da mesa e receber a honraria. Também. Ó, vem cá. Exato. Claro. Uma salva de palmas. Eu acho que mais uma foto completa, né? Agora sim. Agradecemos aos homenageados e pedimos, por gentileza, que retornem aos seus lugares. Os membros podem permanecer à frente. Acaso? À frente, não.
Convidamos agora para receber as medalhas em reconhecimento aos serviços prestados ao nosso sodalício em diferentes gestões, a acadêmica emérita Maria Inês Rocha Militaro Santoro. Uma salva de palmas. Convido a acadêmica titular Nilce Cardoso Barbosa para se postar para receber o item da honraria. Uma salva de palmas. Convido o presidente emérito Michel Kifuri Filho para se postar à frente da mesa e receber a honraria.
Uma salva de palmas. Todos juntos, né? Mais uma vez, todos juntos. Agradecemos e solicitamos aos homenageados que retornem aos seus lugares. Convidamos agora os representantes das empresas EMS e Ipera Pharma, associadas mantenedoras, respectivamente, Irã Gonçalves Júnior, representando Juliana Megide, e Nicole Camargo, representando Leonora Coimbra Nunes, para receber a Medalha do Mérito em Ciências Farmacêuticas e a Medalha Comemorativa dos 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Uma salva de palmas. Parabéns. Uma salva de palmas. Agora, gostaria que todos retornassem aos seus lugares, exceto o presidente Dante Alário Júnior, para que possamos prosseguir com a solenidade de posse da diretoria eleita em 7 de agosto de 2025 para o mandato de 2025-2027. A seguir serão empossados os diretores e membros do Conselho Fiscal.
solicitamos que os acadêmicos diretores, conselheiros e delegados regionais presentes se juntem ao presidente Dante Hilário Júnior à frente da mesa à medida que forem chamados. Nilce Cardoso Barbosa, primeira vice-presidente. Walker Magalhães Laman, segundo vice-presidente. Henry Suzuki, secretário-geral. Lauro Domingos Moreito, primeiro secretário. Marco Antônio Stefano, tesoureiro-geral. Ana Marisa Sudzinski Tavassi, primeira tesoureira. Acácio Alves Souza Lima Filho, diretor social. Giancarlo De Lorenzi, diretor orador. Conselho Fiscal, efetivos. Jorge Carlos Santos da Costa. Maria de Nazaré Costa Santos Alencar. Leonardo de Souza Teixeira. Conselho Fiscal suplentes. Nelson de Franco Júnior. Tarcísio José Palhano. Daniele Cristine Marini. Por ato do presidente, estão sendo nomeados os seguintes acadêmicos e respectivas atribuições. Hilton de Oliveira dos Santos Filho, curador do Prêmio Pio Correia. Silvia Guterres, curadora do Programa Educacional. Raimundo Antônio Gomes Oliveira, delegado regional Nordeste. Adriana Rafim Polman, delegada regional Sul. Michele Meiners, delegada regional Centro-Oeste. José Carlos Carvalho Tavares, delegado região Norte. Gerson Antônio Pianetti, delegado regional Leste. Correção, Sudeste, me desculpem. Como curadores do Espaço Memória, Acácio Alves de Souza Lima Filho. José Antônio de Oliveira Batistuso. Por favor. E Pedro Gonçalves de Oliveira, sou eu. Você quer? Sim, sim. Uma foto histórica. Inclusive você, né? Eu vou ter que me ausentar aqui por alguns segundos. Vamos lá, compacta. Junta. Deu? Uma salva de palmas. Sim, sim. Podemos
voltar para os nossos lugares. Estando tudo justo e perfeito, convido o deputado Barros Munhoz para o encerramento deste ato solene. Bem, pessoal, muito brevemente, eu quero agradecer do fundo do meu coração essa homenagem imerecida, mas extremamente honrosa. Eu comentava aqui com o Dr. Robson que, embora eu não tivesse entendido absolutamente nada do que ele falou e mostrou, eu gostei muito. E sabem por que eu gostei, minha gente? Porque eu estou precisando dessa injeção que vocês estão me dando. O mundo está de ponta cabeça, o Brasil está de ponta cabeça. Eu estou com 81 anos, quase, 80 e meio. Dei minha vida política. E fico permanentemente chocado com a realidade política do Brasil e do mundo. E aqui nesse local, eu vejo o outro lado da moeda. Eu vejo esperança. Eu vejo gente que dá de si, gente que faz, gente que salva vidas, gente da qual o brasileiro pode se orgulhar. Então, eu agradeço do mais fundo do meu coração, presidente, esses momentos que passei aqui. Pode parecer um gesto meio inoportuno meu até, mas é um gesto não de desabafo, é um gesto de alegria. Deus abençoe muito vocês. Que vocês continuem fazendo o que vocês fazem. Nós temos muito orgulho de vocês, das coisas boas do nosso país, pode-se dizer que são os membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Que Deus os abençoe sempre. Considero encerrada ou passo para o presidente? Passo para o presidente. A norma é essa. Aqui, leis é leis. Sigamos a norma, Dante. Presidente, muito obrigado. Parabéns a todos vocês. Eu sigo os ensinamentos dos mais antigos, né? E nunca desobedecer os mais velhos. Ele é mais velho que eu. Até que, enfim, eu encontro alguém mais velho que eu, porque, normalmente, em tudo que é ocasião que eu vou, eu sou sempre o mais velho. Dura que eu só encontro mais novo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né? Vai ser servido agora um coquetel. E obrigado por terem vindo, por terem prestigiado a academia. Para nós é uma honra recebê-los. Nos sentimos muito satisfeitos com a presença de vocês, especialmente dessa mesa e, particularmente, do deputado Barros Munhoz. Foi graças a ele, volto a repetir, que nós tivemos aqui o auditório. Está encerrada a sessão por hoje. Muito bem. Boa noite a todos e deixe-me pedir licença e solicitar aos acadêmicos titulares, eméritos, honorários e associados e mantenedores que permaneçam no auditório para o registro fotográfico histórico tradicional. Está encerrado este ato solene. Boa noite a todos.